Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez o professor Rafael Kaique, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, não é inscrita, está chegando por agora, aproveita, se inscreve para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo, comenta e também compartilha com seus amigos concurseiros. Vou falar sobre os monumentos escultóricos da cidade de Goiânia. É um assunto que tem sido cobrado com recorrência nas questões de história e geografia da cidade de Goiânia. E vocês vão fazer concursos principalmente das bancas UFG, Universidade Federal de Goiás, e também banca UEG, Universidade Estadual de Goiás. Precisam estudar esse assunto porque nós tivemos várias questões em provas anteriores sobre os monumentos escultóricos. Nesta aula eu vou falar sobre os principais monumentos escultóricos e qual é a relação desses monumentos com a cidade de Goiânia, com a história, com a memória e a paisagem urbana. Antes de começar a falar sobre os monumentos, vou deixar aqui duas recomendações. A primeira delas é que tem aqui na descrição do vídeo um link onde você tem acesso a alguns artigos que eu publiquei. Eu pesquiso monumentos escultóricos de Goiânia há aproximadamente 8 anos, desde quando eu comecei minha graduação em Geografia. E tenho aí algumas publicações sobre essas pesquisas que eu realizei. Eu pesquisei os principais monumentos da cidade e qual a relação desses monumentos com a paisagem urbana, com a memória e o imaginário de Goiânia. Justamente aquilo que essas duas bancas costumam cobrar. Então, se você tiver interesse em aprofundar o estudo em relação a esse assunto, é só clicar aqui, são artigos acadêmicos publicados em revistas e também em eventos. Outra recomendação também é para você que vai fazer qualquer concurso aqui no estado de Goiás, ter acesso ao meu curso exclusivo em PDF, História e Geografia de Goiás. É um manual indispensável para você fechar essas questões. Tem análise de todos os conteúdos que são cobrados em Geografia e História de Goiás. É uma linguagem objetiva, um aprendizado facilitado e você sai preparado com esse material para fechar essas questões, assim como mais de 8.000 alunos já fecharam ao longo aí de 6 anos que eu tenho trabalhado com esse curso exclusivo. É só também você entrar em contato, o link está aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Em relação aos monumentos escultóricos de Goiânia, nós temos vários. Eu vou falar sobre os principais, aqueles que estão localizados na região central da cidade, uma espacialização específica desses monumentos, que são esses monumentos que as bancas costumam cobrar. Por que esses monumentos? São monumentos que trazem história da cidade de Goiânia, como também personagens importantes da história de Goiânia. Então nós temos monumentos que estão relacionados à memória urbana da cidade, como também a memória política da cidade de Goiânia. Começamos com um monumento que já foi cobrado em questões de concursos anteriores, Monumento à Goiânia. Esse é o nome oficial do monumento, mas ele é conhecido popularmente como Monumento às Três Raças. Por quê? Quando vocês observam a imagem desse monumento, vocês vão ver que temos aí 3 figuras. Essas 3 figuras estão segurando uma estaca, simbolizando a construção da nova capital. Goiânia começa a ser construída na década de 1930 e a artista plástica que esculpiu esse monumento, a Neuza Moraes, inclusive essa artista plástica tem vários monumentos espalhados por Goiânia, ela quis representar justamente a união, a miscigenação dos 3 povos, das 3 raças, o indígena, o europeu e também o africano, na construção de Goiânia. Então é um monumento simbólico, representa o início, o marco da construção da cidade e também a união desses povos. Quando os portugueses chegaram aqui no território goiano, eles vão encontrar com as tribos indígenas e depois trazem os africanos escravizados algum tempo depois para trabalharem aqui. Esse monumento foi construído na década de 60, foi inaugurado em 1968, encontra-se instalado na Praça Cívica, que é a principal praça pública da cidade de Goiânia. É um ponto turístico também da cidade aqui de Goiânia, a Praça Cívica. E a praça é o marco inicial da construção de Goiânia. Próximo monumento se chama Monumento a Pedro Ludovico Teixeira. Essa imagem onde nós temos aí a figura imponente do Pedro Ludovico Teixeira, o Dr. Pedro Ludovico Teixeira, em cima de um cavalo, montado em um cavalo. É a mesma artista plástica do Monumento às Três Raças, a Neuza Moraes. Ela quis retratar a cena em que o Pedro Ludovico Teixeira chega aqui na região onde seria construída a nova capital. Ele chega na região da Serrinha montado em um cavalo e avista o local, as fazendas onde iriam depois se tornar a nova cidade, a nova capital do estado de Goiás. Esse monumento começou a ser esculpido pela Neuza Moraes
no início dos anos 2000 e foi a última obra dela. Ela morreu em 2004. Houve uma divergência em relação à instalação desse monumento, porque a artista queria que ele fosse instalado no local onde o Pedro Ludovico avistou a área onde seria construída Goiânia. Só que aí, depois de alguns impasses, ele foi instalado na Praça Cívica. Como eu disse para vocês, é a praça mais importante da cidade, é o marco de construção da cidade de Goiânia. E é uma escultura gigante, é uma escultura muito grande, ela chama a atenção da paisagem urbana lá na Praça Cívica. Quem passa nota, está em cima de um pedestal. Outro monumento, esse também ligado à história política, à história de formação do território goiano, é o monumento ao Bandeirante. Ele está na região central, no cruzamento de duas avenidas importantes, a Avenida Anhanguera com a Avenida Goiás. O Bandeirante é o Anhanguera, o filho, quando ele chega aqui no território goiano, ele vem depois em uma expedição e fixa território. Ele funda o primeiro aglomerado urbano que vai, de fato, ocupar o território goiano. Esse monumento foi esculpido pelo artista Armando Zago e é uma doação do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito de São Paulo. Eles doaram esse monumento na época do batismo cultural aqui da cidade de Goiânia, em 1942. Está instalado lá na região central, é também um atrativo turístico e ele representa essa figura, esse imaginário do bandeirante. Ele segura uma bateia, tem uma espingarda mostrando que era um desbravador e vinha em busca do ouro, usando a bateia para separar o ouro que ele encontrava nas margens dos rios. Outro monumento importante aqui na capital é o monumento que está também na região central, próximo à Praça Cívica, em frente ao Parque Público Bosque dos Buritis. É um monumento aos mortos e desaparecidos durante a ditadura militar aqui em Goiás. Esse monumento é uma esfera, foi instalado pela Prefeitura de Goiânia, então foi a própria Prefeitura quem criou esse monumento e representa, algumas interpretações possíveis desse monumento, as vítimas aqui de Goiás durante a ditadura militar. Cada gomo dessa esfera, que parece uma tangerina no imaginário, representa uma vítima da ditadura aqui no estado de Goiás. Inicialmente, esse monumento ele iria jorrar água, representando lágrimas das mães que perderam essas vítimas. Só que aí, quando ele foi instalado, ele não recebeu o que estava previsto, ficou apenas a esfera e representa também a vida, o símbolo da vida, de acordo com algumas interpretações. Esse monumento, diferente desses outros que eu falei aqui, Pedro Ludovico, o Monumento às Três Raças e ao Bandeirante, ele tem um significado muito específico, ele tem uma simbologia diferente, tem todo o imaginário. Por quê? Ele não é um monumento que representa a história dos vencedores, a história de quem ajudou a construir Goiânia. Ele representa pessoas que foram perseguidas, pessoas marginalizadas, pessoas que não receberam aí na história a devida atenção, não receberam também o prestígio que essas outras pessoas receberam. Por isso que é um monumento bastante peculiar aqui na cidade de Goiânia. Nós temos um monumento dentro do Bosque dos Buritis, ele se chama Monumento à Paz Mundial, foi esculpido pelo artista plástico Ciron Franco, também um importante artista goiano. E o Monumento à Paz Mundial, ele tem uma forma de uma ampulheta. Dentro dessa ampulheta nós temos porções de terra dos 5 continentes do planeta. Ele simboliza a união dos povos, por isso o Monumento à Paz Mundial. Esse monumento se encontra dentro do parque, também é um atrativo turístico. Ele foi encomendado pela comunidade religiosa Fé Bahá'í e foi inaugurado em 1988. Para finalizar essa análise dos monumentos escultóricos da região central de Goiânia, nós temos um monumento mais recente. Ele foi instalado na revitalização da Praça Cívica. Ela sofreu transformações, alguns prédios foram demolidos, prédios antigos. Ela foi toda requalificada para receber o público, se tornou um ponto turístico importante, inclusive a partir dessa requalificação, e recebeu essa escultura. É o Monumento Carajás, que foi esculpido pelo artista plástico Ciron Franco, em aço. Ele representa tempos diferentes do estado de Goiás. Nós temos silhuetas que retratam os Carajás na época da ocupação, ou seja, o passado em Goiás. Temos também silhuetas de uma família no presente. E as sombras, a luz da praça, quando espelha nesse aço, representa o futuro, como se fosse aí uma projeção para o que vai vir. É um monumento mais recente, e também se tornou um ponto turístico lá da Praça Cívica.